Como vocês puderam ver aí, ao longo dos últimos tempos, eu tenho sido quase que obrigado a ficar falando um pouco sobre Ijuí e Santa Rosa, né, pessoal? Mesmo que o nome do meu programa seja Santo Ângelo em Foco. E aí, eu fui verificar, né, e comparar essas três cidades, Ijuí, Santa Rosa e Santo Ângelo, assim como diversos dos meus ouvintes aí, o pessoal que acompanha tem respondido também, concordando comigo no sentido de que Santo Ângelo tá ficando uma cidade extremamente atrasada, né? Não considerar as missões em si, mas sim o noroeste, né? A gente vai ver que Santa Rosa e Ijuí estão dando de 10-0 aí no município de Santo Ângelo, né? Infelizmente. E o nosso município aí tá virando uma nanica na região, né? Tá sendo ultrapassada e ridicularizada por essas outras duas cidades, né? E aí, então, eu decidi fazer uma análise pontual, né? Em relação a dois tópicos que eu acho bem importantes, né? A população e o orçamento dessas duas cidades. E aí a gente pode perceber, de acordo com essa tabela aqui, foi feita de acordo com o censo do IBGE de 2022, que foi disponibilizado no ano passado, em 2023, e também com a própria notícia da prefeitura e das câmaras de vereadores desse município, onde, de acordo com as leis orçamentárias para 2024, eles informam então o planejamento de orçamento para o ano, né? E aí eu fui analisar e comparar os orçamentos das cidades também. E aí, como vocês podem ver, Juí está com uma população de 83.947 habitantes. Santa Rosa com uma população de 76.963 habitantes e Santo Ângelo, por sua vez, com 76.917 habitantes. Ou seja, Ijuí está ganhando quase 7.000 habitantes a mais, né? Tem mais 7.000 habitantes do que Santo Ângelo. Santa Rosa também tem mais habitantes que Santo Ângelo. Claro, não tanto, pouca coisa, mas realmente aí é uma cidade que Santo Ângelo anteriormente era maior, né? Tinha mais população do que elas e foi ultrapassada aí, né, por essa cidade. Além disso, um fator ainda mais importante é em relação ao orçamento dessas cidades, né? E aí, como vocês podem ver, o orçamento de Ijuí de 719 milhões de reais com 820 mil, ou seja, quase 720 milhões de reais, né? Por quanto Santa Rosa tem um orçamento aí de 621 milhões de reais e Santo Ângelo, por sua vez, tem um orçamento de apenas 370 milhões de reais. Em comparação com essas outras duas cidades, então, né, Santo Ângelo está perdendo cerca de 300 milhões de reais em orçamento, né? Que acaba realizando muito menos coisas, então, né? Em comparação a essas outras duas cidades. Como se não bastasse isso, pessoal, ainda tem o fato de que a gente sabe que perdemos diversas empresas para esses dois outros municípios aí, né? Entre diversos outros pontos, então Santo Ângelo realmente está numa situação caótica e precisa mudar. E lembrando então para vocês acompanharem essas e outras informações aí de segunda a sexta-feira na Radiocom 98.5 FM.